Na parafatologia, página 2, terceira linha, poderia ampliar a exumação dos altassédios multimilenares e consequentes descablagens? Nesse caso, eu entendo, né, que ele acontece quando o processo de resgate é mais crítico, tá? E aí envolve realmente assim um desassédio consciencial, né, intraconsciencial maior e, é claro, acaba sendo um desassédio interconsciencial. Esse foi o objetivo dessa dessa colocação. Então, na medida que a pessoa vai abrindo o micro-universo, né, é como se ela estivesse fazendo uma grande limpeza. Então, a primeira limpeza é a grossa. Então, é retirar os bagulhos mais, vamos dizer assim, que atrapalham mais, os pensenes, os objetos, companhias, é a ressex. As demais reciclagens, elas já vão entrando como se fosse um descascar de cebola, né? A pessoa vai retirando camadas. E cada camada que se retira, ela envolve também conexões multidimensionais, principalmente com consciências ligadas a essa pessoa, né? Seja nesse momento evolutivo, seja em retrovidas. E aí essas descablagens vão sendo realizadas. A descablagem é como se fosse uma desconexão, é uma desafinização, né? À medida que a pessoa ela vai cortando e modificando a própria pensenidade, ela vai também cortando e modificando as conexões com outras consciências afins àquela pensenidade. E aí ela vai renovando as companhias, vai renovando, enfim, né, as posturas, as escolhas, né? Agora, aqui nós temos uma comunicação da Juliana, lá da África. Fiz algum experimento em ficar perto de uma pequena mata para escrever verbetes, autopesquisa, e notei a potencialização do EV e da ectoplasmia com olorização, movimento de objetos. Eu queria saber quais as características da sensibilidade do mato, quais as capacidades que uma pessoa pode desenvolver com essas experiências e realizações obtidas ao continuar com essas experiências. Olha, o que me aconteceu mais sério que teve foi o caso lá do vulcão que estava para explodir. E eu dei uma de cobra. Quer dizer, muitas horas antes, ainda naquele mesmo dia anterior, na véspera, eu percebi que tinha alguma coisa que ia mudar no ambiente. Agora, eu não pude pensar que era o vulcão, porque o vulcão, eu estava numa ilha e o vulcão era na outra ilha. Agora, o que se passa? Eu senti aquilo mais ou menos 10 horas da noite. Às 5 da manhã, o vulcão explodiu. Mais ou menos 5 horas. Então, foi mais ou menos assim, umas 7 horas antes, eu notei que aquilo ia acontecer. Agora, veja, eu não estava trabalhando com a terra, nada disso, mas senti que alguma coisa estava alterada. Mexeu, o ambiente mexeu comigo. Então, a sensibilidade do mato, na verdade, mexe com a natureza inteira. A gente tem que ficar de olho como é que fica isso, porque como é que vai? Tem que saber. No caso aí que você está mexendo mais com as árvores direto, você vai possivelmente ter precognição de coisas que acontecem. Por exemplo, é capaz de você perceber gente que esteja aí a 1 quilômetro de distância de você. Você vai saber. Existe até gente que já houve casos nesse sentido, que a pessoa chega, que os índios gostavam de ouvir no chão, se tinha alguma coisa, que alguém que estava andando à distância. Então ele escuta se o leão está passando, se há um tigre perto, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a Juliana vai virar uma tigresa, examinando aí a sensibilidade do mato. Está entendendo como é que é? Agora, ela tem que olhar outra coisa, que ela falou aqui, ó, sobre o processo de movimento de objetos. Uma coisa que é incrível no meio do mato é a hora que as folhas se abrem, você passa. Tudo isso eu já vi. E outra coisa, teve gente comigo que viu também. Entende? Então, o fato, todo mundo vê. Agora, a olorização é a hora que enche de um perfume, ou às vezes de um remédio o ambiente, a partir do mato. Agora, você vai procurar, você tem ali uma planta que tem, não tem aquele perfume, nenhuma planta no ambiente. Então, o processo é da olorização devido ao problema da ectoplasmia. Por isso que, às vezes, em vez de aparecer um perfume, aparece um remédio, um medicamento. Thaís,
aqui à sua direita, você poderia comentar na página 2, na primeira linha, o primeiro item, a priorização da produtividade exacerbada, o workaholismo, em relação ao seu tema? Ah, tá. É assim, no meu caso, né, foi esse um dos desvios, né, em função da... Na verdade, esse item, ele estava colado ali à reclusão social, fruto da insegurança, né? Então, na verdade, no meu caso, o workaholismo era uma fuga, tá? Eu tinha necessidade de produzir para ter resultados e para ser reconhecida. Essa era a minha moeda de sobrevivência. Certo. E aí, isso gerou uma série de complicações na minha saúde e fez com que eu revisasse esses valores, né? O valor da produtividade exacerbada, o valor de não ter tempo livre, o valor de achar que lazer é uma perda de tempo. Eu tive que reciclar tudo isso, né? Por quê? Porque hoje eu valorizo o equilíbrio, né? Uma produtividade cosmoética, o devagar e sempre. Eu poder estar realizando, né, GESCONs ou enfim, TARES, mas também preservando o meu holossoma, também tendo amizades, também tendo tempo até para assistir as pessoas que precisam de mim, né? Porque antes eu não tinha tempo. Não, eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo para os outros, sim. né? Isso era irrelevante, é como se fosse uma coisa, né, aside. Entendi.